Hail the King capítulo 56. O colapso. As formações reorganizadas estavam novamente no caos e cada inimigo estava gritando e lutando para escapar primeiro. A ponte estava tremendo mais intensamente com o passar do tempo. Fei era a única pessoa que permanecia parada no meio da ponte, que já estava cheia de enormes rachaduras. Ele estava muito calmo enquanto planejava rapidamente o próximo movimento. Ele tirou um saco de poção de cura normal e saco de poção de estamina e bebeu-as sob a cortina de poeira e pedras que voavam. Toda a sua fadiga desapareceu e suas feridas imediatamente começaram a se recuperar. Logo, ele estava de volta em seu estado de pico. Exceto pelos buracos em sua armadura e seu machado quebrado, seu corpo não tinha nenhum dano. Nem mesmo uma cicatriz foi deixada. As poções do mundo diablo eram simplesmente mágicas. Ao mesmo tempo, os homens fortes no lado norte da ponte ficaram chocados. Eles surpreendentemente descobriram que o rei Alexander estava em pé no meio da fenda, mas ele estava apenas parado ali e não se movendo por algum motivo. Todos eles achavam que Fei estava exausto e não tinha forças para se mover. Se a ponte desabasse, cair no rio seria muito perigoso, então todos ficaram aterrorizados por Fei. Droga! Rápido, salvem o rei! Pierce começou a correr para o lugar que Fei estava como um deus louco. Os outros homens fortes reagiram da mesma maneira. Eles se esqueceram de suas feridas sangrentas e arriscaram suas vidas para correrem para salvar Fei. Voltem, porra! Vocês estão loucos! Neste momento, Drogba manteve uma calma rara. Ele agarrou Pierce e puxou-o para trás rapidamente. Ele gritou: se todos nós formos para lá, nosso peso combinado fará com que a ponte desmorone mais rápido. Precisamos enviar alguém que é veloz o suficiente para ir e trazer nosso rei de volta rapidamente. Eu vou! Eu sou o mais rápido! Depois que Pierce ficou nervoso por um segundo, ele gritou quando ele estava prestes a avançar novamente. Hehe! Você não é tão rápido quanto eu! Uma expressão maliciosa apareceu no rosto de Drogba. Ele bateu em Pierce na parte de trás de sua cabeça com o cabo do machado e o nocauteou. Ele correu para Fei enquanto ele ria, como se tivesse ganho algo extremamente vantajoso. Ele gritou para seus colegas: vocês não precisam vir, eu vou ajudar o rei. Hahaha, cuide daquele idiota de cabelos brancos. Depois que ele disse isso, ele avançou ainda mais rápido do que o Machita. A ponte estava rachando e desmoronando, mas Drogba usou sua agilidade, que não era proporcional ao seu enorme tamanho, e correu para Fei em apenas alguns segundos. Ele não disse uma palavra, concentrado no seu objetivo de pegar Fei pela cintura e colocá-lo em seus ombros para correr de volta para a margem norte do rio Zuli. Que porra! Drogba! O que você está fazendo aqui? Fei estava se concentrando em aperfeiçoar seu próximo plano e ficou surpreso com a enorme figura que surgiu da cortina de poeira. Sua Majestade, a ponte está prestes a entrar em colapso, precisamos voltar. Fei estava prestes a dizer algo, mas a parte da ponte debaixo dos seus pés de repente se agitou agressivamente. A maior pedra de apoio finalmente desabou e caiu no rio. Muitos animais da água abriram suas grandes bocas sangrentas na antecipação pela refeição. Não há tempo para fazer isso. Não havia volta, pois, a parte da ponte que ligava com Chambord tinha desaparecido. Fei agarrou o braço de Drogba e usou o salto. Ele tomou impulso na ponte em colapso e a força fez com que a pedra, que Fei estava pisando, se soltasse completamente da ponte. Fei saltou no ar com Drogba em suas mãos e voou para um local seguro. No entanto, a direção que ele saltou não era para o norte onde Chambord estava, mas sim, o sul, onde os inimigos estavam. Bum! Fei aterrissou com Drogba firmemente numa parte da ponte que estava a dezenas de metros de distância da fenda. Esta parte da ponte não tinha entrado em colapso. Finalmente, a poeira que cobriu o céu se dissipou ao mesmo tempo em que o tremor intenso da ponte cessou. Todos podiam ver a ponte meio desmoronada. Havia agora uma fenda,
de cerca de 16 metros de largura, na parte mais estreita do meio da antiga ponte, como se um deus tivesse cortado ao meio. A correnteza sob a ponte zunia conforme rapidamente fluía o rio abaixo. A brecha se tornará uma barreira natural. Depois do colapso da ponte, os inimigos não tinham como chegar a Chambord. Somente guerreiros rank estrela seriam capazes de passar pela enorme fenda, mesmo assim apenas com a ajuda de ganchos de escalada. Soldados ordinários não poderiam atravessar a menos que tivessem asas. Fei e Drogba estavam na beira do fosso. Atrás deles, havia a zona de morte de 16 metros, as correntezas e as bestas aquáticas, que não eram uma piada. Na frente deles haviam milhares de inimigos. Suas lâminas brilhavam com sede de sangue e todos tinham olhares assassinos. Parecia que, para os dois, este era definitivamente um beco sem saída. Não havia nenhuma maneira que pudessem sair desta situação vivos a menos que Chambord pudesse encontrar uma maneira de trazer Fei e Drogba de volta ou se os dois pudessem matar todos os inimigos na frente deles, mas, na mente de todos, essas duas hipóteses eram impossíveis. Na parede defensiva, numerosos corações afundaram. O rosto dos soldados e dos cidadãos ficaram pálidos e não conseguiram pronunciar um som. O guerreiro de 3 estrelas Lampard franziu a testa. Ao lado dele, a garota que parecia uma fada, chamada Angela, mordeu os lábios com força e o sangue começou a fluir. Lágrimas cristalinas brotaram de suas bochechas como gotas de chuva enquanto Emma soluçava silenciosamente nos braços de Angela. Na margem sul do rio Zuli, o cavaleiro mascarado de prata pisou com fúria. Após o colapso da ponte, o plano de conquistar Chambord em pouco tempo foi arruinado. A longa distância entre os dois lados da ponte os bloqueava como se fosse a vontade de Deus. Era insuperável. Mate-os, mate-os! O cavaleiro mascarado de prata apontou para Fei e Drogba. Seu senso de superioridade, confiança e sentimento de ter tudo sob seu controle tinham desaparecido. Seu corpo inteiro começou a tremer incontrolavelmente como se tivesse uma convulsão súbita. Ele não podia sequer falar corretamente. Ele gritou freneticamente e perdeu toda a elegância em seu comportamento. Seus subordinados tiveram que esfregar os olhos para se certificar de que era a mesma pessoa. Durante muitos anos, nunca viram seu comandante enlouquecer como um psicopata estimulado. Sem seu habitual comportamento calmo, a aparência louca era pior do que a de um mendigo na rua que estava morrendo de fome. Sobre a ponte parcialmente desmoronada. Landes ficou aliviado depois que a poeira desapareceu. Nesta situação, os dois adversários só poderiam morrer em suas mãos. Eles não tinham caminho de volta e nenhuma chance de escapar. Não importa o quão poderoso era, mesmo guerreiros de 3 ou 4 estrelas não durariam muito enfrentando milhares de soldados. Landes estava confiante. Haha, vocês malditos vermes, vocês estão mortos agora, mortos. Vou esmagar cada um de seus ossos e cortar cada pedaço de suas carnes. Eu farei vocês implorarem por suas mortes. Landes aproximou-se lentamente de Fei e Drogba com um sorriso desagradável no rosto. Atrás de Landes, as tropas inimigas começaram a avançar lentamente, sob a pressão dos oficiais. A arrepiante sensação assassina soprou em Fei e Drogba e a atmosfera tornou-se extremamente deprimente. Pessoas comuns já teriam quebrado em tal situação, mas... Olha, parece que nós dois vamos morrer aqui. Você se arrepende. Fei nem sequer olhou para os inimigos que se aproximavam, ele se virou e sorriu para Drogba. Você está com medo. Morrer ao lado do grande guerreiro, o rei Alexander, é a honra da minha família Didier. Didier Drogba nunca vai se arrepender. Depois de dizer isso, o homem forte, que tinha feridas por todo o corpo, segurou seu machado firmemente, deu um passo decisivo e parou na frente de Fei. Ele olhou para os inimigos e rugiu. Hahaha, eu ainda não matei o suficiente hoje, bastardos sem bolas, se vocês quiserem prejudicar o meu rei, vocês têm que passar por cima do meu corpo morto. O rugido era tão alto quanto um trovão. Mesmo Landes, que era um guerreiro de 3 estrelas,
foi um pouco intimidado pelo rugido de uma pessoa que era muito mais fraca do que ele, o que o levou a pausar seus passos. Os inimigos atrás dele reagiram pior, centenas e milhares deles ficaram nervosos e tropeçaram quando retrocederam um par de passos. Nesse momento, o sangue de Fei começou a queimar novamente. Antes disso, Fei se perguntava repetidamente: por que eu deveria lutar tão duro? Eu sou apenas um passageiro que acidentalmente veio a este mundo. Guerras, morte, luta, sangue, todos estes são irrelevantes para mim. Se eu quisesse sair, com o mundo diablo como meu dedo de ouro, eu poderia sobreviver em qualquer outro lugar. Por que eu iria lutar tão desesperadamente? Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 56.2. A solução. Por que eu iria lutar tão desesperadamente? É para a fraca, porém amável e bela Angela. É para os leais e corajosos Brooke e Pierce e os meus soldados. É para os cidadãos fracos e idosos desesperados e indefesos que me têm como um Deus e sua única esperança. Desde quando eu me tornei tão grande? Fei se provocou muitas vezes. Ele duvidou e questionou sua decisão mais de uma vez. Mas, nesse momento, vendo o homem forte de pé na frente dele, os homens fortes do outro lado da ponte que estavam loucamente tentando atravessar e os soldados que estavam tentando correr para fora do castelo para apoiar seus companheiros e seu rei, Fei de repente sentiu como se não houvesse nada a hesitar sobre que tudo estava do jeito que deveria ser. Esta foi a decisão de um verdadeiro rei. Depois de respirar o ar cheio do cheiro de sangue do campo de batalha, Fei caminhou ao lado de Drogba. Ele sorriu e disse para o homem forte que estava enlouquecido e pronto para morrer: quando você voltar, passe os meus comandos. Diga a Brooke e Lampard para parar nossos soldados e cidadãos e fazê-los recuar imediatamente. Independentemente do que aconteça, não deixem o castelo, lembre-se disso. Este é o meu comando como seu rei. Não importa quem seja, todos devem obedecer, senão será considerado traição. O que? Voltar. Drogba estava confuso. Ele não entendeu o que Fei queria dizer. Mas, naquele momento, Fei de repente tirou o machado das mãos de Drogba e segurou o homem forte pela cintura. Ele enrijeceu a parte superior do corpo e tirou Drogba do chão. Ele se virou e usou o impulso da rotação para arremessar Drogba. Drogba não teve tempo de reagir. Ele só sentiu como se seu corpo de repente ficasse leve. No momento seguinte, sua visão ficou turva enquanto ele voava pelo ar. Numa série de suspiros, ele foi jogado como um saco de areia por Fei e voou sobre a grande lacuna. Ele caiu do outro lado da ponte. O arremesso de Fei havia demonstrado a habilidade dos bárbaros de usar sua própria força. Drogba caiu na outra metade da ponte e deslizou quase 5 metros. Toneladas de faíscas saíram de sua armadura de metal ao deslizar contra a ponte. Seu corpo finalmente parou de deslizar próximo ao local onde o resto dos homens fortes estavam de pé. Além de uma leve tontura devido à queda, Drogba não recebeu nenhum ferimento. Volte! Todos vocês! Confiem em mim, eu vou voltar! A voz de Fei veio do outro lado da ponte. Ela passou pelo zumbido da correnteza e foi claramente ouvida por Drogba, Pierce, Brooke, Lampard, Angela e todos os outros. Ela ecoou no céu e não desapareceu por um longo tempo. Depois que ele gritou, Fei jogou fora o machado que ele pegou de Drogba e subitamente avançou. Como uma tempestade de neve, ele correu para Landes e os inimigos. Você está morto! Ah! Nesta situação, depois de ver o outro adversário escapar desse jeito, Landes ficou enfurecido. A série de perdas, apesar de ter uma vantagem tão grande, foi deixando-o louco. Ele tomou impulso para a frente e atacou Fei diretamente. A energia da chama vermelha cercava seu corpo e brilhava como o sol. Landes estava definitivamente no auge. Vou mandar você para o inferno com este golpe e separar sua cabeça de seu corpo. Fei não estava com medo e riu enquanto provocava Landes ainda mais. Durante seu avanço,
Fei instantaneamente mudou para o modo feiticeiro. Um poderoso campo mágico o cercou de imediato, e o ar ao redor dele se aqueceu. Voxos! Uma série de bolas de fogo apareceu e foram em direção de Landes. Magia de fogo do feiticeiro Firebolt. Em seguida, cracle, cracle. Uma série de bolas relâmpago prateadas voou para Landes saindo das palmas de Fei. Magia de relâmpago do feiticeiro Chargebolt. E não foi apenas isso. Após o relâmpago, craque, craque. A temperatura ao redor de Fei caiu loucamente. Uma nuvem de energia de gelo apareceu na palma de Fei e se transformou numa bola de gelo e também voou em direção Landes. Ela congelou o ar por onde passava. Fei não hesitou e usou todas as 3 habilidades do feiticeiro de nível 3. Depois de esgotar toda a sua mana, ele voltou ao modo bárbaro e acelerou seu avanço. Uma luz dourada brilhou. Ele chamou a arma substituta do bárbaro escudo espinhoso azul e sabre tempestade. Do outro lado, Landes estava em pânico devido aos feitiços de Fei. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos teria adivinhado que o oponente era um mago também. No entanto, um guerreiro de 3 estrelas não era tão fraco. Ele se esquivou da série de bolas de fogo facilmente. Mas antes que pudesse ajustar sua posição, a série de bolas de relâmpagos foi enviada diretamente em seu rosto. Landes tentou bloqueá-las com sua espada, mas as bolas de relâmpagos explodiram antes de tocarem em sua espada. O relâmpago prateado espalhou em todas as direções e muitos deles pousaram no corpo de Landes. Eles adormeceram seu corpo e diminuíram um pouco a sua velocidade de movimento. Mas, em seguida, sua energia de chama vermelha rapidamente se livrou da energia do relâmpago em seu corpo. No entanto, quando ele estava prestes a revidar, a bola de gelo ocupou toda a sua visão. Embora ele fosse rápido, ele não era capaz de esquivar-se desta vez. Bum! A bola de gelo o atingiu em cheio e uma fina camada de gelo encobriu seu corpo instantaneamente. Antes que Landes pudesse usar sua energia de chama vermelha para derreter o gelo, ele vislumbrou um rápido flash de luz dourada e uma intensa sensação de frio veio de seu pescoço. Landes sentiu como se estivesse voando e viu uma figura familiar, seu próprio corpo. A cabeça em cima do pescoço estava faltando e o sangue estava jorrando como uma fonte de água. Eu fui decapitado. Esse foi o último pensamento que veio à sua mente. Antes que ele pudesse sentir qualquer medo, sua consciência desapareceu. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 56.3. Repartição. Um silêncio mórbido contracenava com nuvens brancas no céu azul. Na ponte. Com a espada dourada na mão direita, o escudo ligeiramente transparente cheio de ganchos no antebraço esquerdo e a cabeça do guerreiro Landes na mão esquerda, Fei estava firme e imponente. Sangue estava pingando no chão e deixando uma série de manchas. Atrás de Fei, o sangue jorrava para o céu a partir do pescoço do cadáver decapitado de Landes. Tink! A espada deslizou para fora da mão do cadáver e fez um som nítido quando atingiu o chão. Então, o corpo que tinha força infinita há um segundo atrás, lentamente caiu impotente, como uma árvore podre. Um guerreiro de 3 estrelas não pode sequer lidar com um golpe e acabou decapitado. Os olhos de Landes ainda estavam abertos na cabeça que Fei segurava em sua mão. Parecia que nem sequer teve tempo para processar o que tinha acontecido. Seu sorriso desagradável congelou no rosto e não havia mais vida em seus olhos. O majestoso guerreiro de 3 estrelas era poderoso e incontestado enquanto vivo, mas agora ele não era diferente de um mendigo depois que morreu. Fei zombou enquanto caminhava lentamente. Seus passos eram leves, mas cada vez que ele dava um passo, seus inimigos, que estavam em choque e pânico, recuavam 10 passos. Fei não fez discursos dominantes, nem emitiu olhares assassinos, ele apenas avançou calmamente. Ele nem sequer se atentou para os milhares de inimigos na frente dele.
Ele olhou por cima dos inimigos assustados e focou na nuvem de energia negra mais ao longe. Uma intensa pressão veio desse campo mágico e a sensação de perigo, que fez sentir em sua mente, estava ficando cada vez mais forte. Como posso matar esse mago? Fei pensou consigo rapidamente. Sua luta com Landis parecia fácil, mas não foi nem um pouco. Em primeiro lugar, ele mudou para o modo feiticeiro e usou todas as 3 habilidades que ele tinha: Firebolt para atrair a atenção de Landis, Charged Bolt para entorpecer o corpo de Landis e alterar sua movimentação e Ice Bolt para congelar Landis por meio segundo. Todo o processo foi precisamente calculado e Fei executou-o perfeitamente, somente assim ele foi capaz de matar o difícil inimigo. Falando da força real, Fei não era tão forte quanto Landis. No entanto, as habilidades no mundo Diablo eram misteriosas e bizarras. Fei usou isso a seu favor e pegou Landis de surpresa, somente assim ele foi capaz de desafiar com sucesso o guerreiro de 3 estrelas. No entanto, a figura na nuvem de energia negra era muito mais forte que Landis. Além disso, como todos os trunfos de Fei haviam sido usados em Landis, aquele misterioso mago provavelmente observou todos eles. As habilidades do mundo Diablo não seriam mais eficazes porque esse tipo de inimigo certamente iria tomar precauções. Além disso, os truques e as estratégias de Fei eram jogos de criança se considerar a diferença significativa entre os níveis de poder. Numerosos pensamentos se precipitaram na cabeça de Fei, mas ele não desacelerou seus passos. Aproximava-se lentamente dos inimigos. Do outro lado, os inimigos sentiram como se fossem um grupo de camundongos enfrentando um leão e não puderam deixar de dar vários caóticos passos para trás. Eles até perderam a coragem de olhar para Fei. A série de incríveis registros de batalha do monstro, especialmente sua terrível performance de levar o guerreiro de 3 estrelas para a morte com um golpe, desmontou a moral dos inimigos de elite, fazendo com que eles temessem insanamente esse monstro. Gotejamento. O sangue escarlate e os fragmentos de ossos brancos escorregavam da armadura deformada e arruinada. Fei deixava uma trilha de sangue chocante enquanto caminhava para a frente. Parecia que Fei caminhava por um jardim, não havia nenhum barulho ou atitude violenta vindo dele. No entanto, os inimigos estavam devastados e fugiram como se corressem de uma praga. Eles estavam recuando tão rapidamente que, embora a equipe de oficiais tentasse executar os soldados que fugiam do campo de batalha, eles não podiam detê-los. Alguns inimigos até correram na direção dos oficiais querendo escapar o mais rápido possível. Aim! Arqueiros, atirem nele! Rápido! Atirem nele! Depois de ver Landis sendo decapitado por aquela besta de ferro, o cavaleiro prateado mascarado quase desmaiou de ódio. Ele gritou ordens aos arqueiros com toda a sua força. Vendo a grande abertura na ponte, ele sentia-se derrotado. Ele sabia que não havia razão para lutar mais hoje. Chambord era agora um castelo invencível. Para o cavaleiro de prata mascarado, ele tinha milhares de maneiras de conquistar Chambord facilmente, mas de alguma forma ele não sabia por que ele tinha perdido tão tragicamente. Ele achava que suas estratégias eram cuidadosamente planejadas. Ele utilizou todos os seus recursos corretamente e não subestimou os inimigos, mas ele perdeu e suas tropas sofreram uma perda pesada. Depois de olhar para a figura que estava caminhando lentamente pela metade da ponte que não desabou, sem que nenhum soldado ousasse detê-lo, o cavaleiro de prata mascarado de repente percebeu que tinha ignorado algo importante nesta batalha. Ele nunca iria imaginar que a força do rei inimigo poderia melhorar tanto neste intervalo. O rei só conseguiu forçar Landis a recuar ontem, mas agora o rei podia invencivelmente avançar em suas formações e decapitar Landis com um único ataque. Foi de 1 estrela para 3 estrelas. Ninguém poderia ter pensado nisso, mas era um peso que poderia mudar o equilíbrio na balança da vitória. Todas as estratégias do Cavaleiro de Prata Mascarado tinham se transformado em vantagens de Fei. Se ele soubesse que Fei tinha uma força semelhante a um guerreiro de 3 estrelas, ele não teria posicionado todas as suas formações na ponte fina. Mas como? Poderia ser que o homem subiu em 2 ranks de estrelas numa única noite.
As pupilas do cavaleiro de prata mascarado contraíram-se. Ele ficou chocado com sua hipótese. Se isso é verdade, então que tipo de monstro é esse homem? Ele é a reencarnação do próprio Deus da guerra. Não, eu não posso deixar um homem como este viver, ou então. Depois de pensar no reinado de terror que poderia ocorrer se a força do inimigo estivesse totalmente desenvolvida, um medo sem precedentes dominou a mente do cavaleiro prateado mascarado e um suor frio cobriu seu corpo. O desejo do mago misterioso de manter Fei vivo foi expulso de sua mente e ele gritou com a formação de flechas perfuradoras. Sigam meu comando. Atirem as flechas perfuradoras, atirem nele. Rápido, 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 rápido. Agora mesmo. Rápido. Voxos. 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 Este foi provavelmente o único comando que o Cavaleiro de Prata Mascarado enviou nesta batalha que chegou no tempo certo e foi eficaz. Depois de seu comando, numerosas cordas de arco foram esticadas e elas deixaram uma série de imagens de suas vibrações. No som das vibrações, muitas enormes flechas negras foram disparadas no ar, como uma multidão de sanguessugas sedentos por sangue. Elas sorriam enquanto cobriam o céu inteiro sobre o topo da ponte. Merda! Depois de ver isso, o misterioso mago na nuvem de energia negra gritou com raiva. Ele estava planejando capturar aquela besta viva e obter seu segredo de mudar facilmente entre poderes, mas depois desta rodada de chuva de flechas, mesmo se a besta fosse feita de ferro, ela não teria nenhuma chance de sobreviver. Na ponte meio desmoronada, Fei de repente levantou a cabeça e viu o céu coberto pela chuva de flechas. Ele sentiu como se fosse o chamado do ceifador. O comandante inimigo, claramente, não se importava com seus próprios soldados que ainda estavam na ponte e que seriam pegos na chuva de flechas. Diante desse perigo, ele ergueu seu braço esquerdo e encobriu seu belo rosto com o escudo espinhoso azul. Então, tchink, 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 tchink. Como muitos martelos esmagando contra seu corpo, sensações dolorosas sobrecarregaram seu sistema nervoso. Ao mesmo tempo, muitos inimigos com armaduras negras lamentaram quando caíram sob as flechas de seus companheiros soldados. Como troncos sob o machado de um lenhador, eles foram instantaneamente abatidos sem qualquer resistência. Sangue derramou por toda a parte, e os sons de lamentação e choro eram mais altos do que o zunido da correnteza. As flechas letais atravessaram os olhos, as coxas, as cabeças, o peito e os pés dos soldados inimigos. Alguns soldados gravemente feridos, mas ainda não mortos, lamentaram enquanto tentavam rastejar de volta para sua base, arrastando junto com eles uma longa trilha de sangue. A ponte tornou-se, literalmente, um inferno. Mais ao longe, o cavaleiro mascarado de prata, que estava numa colina na margem sul do rio Zuli, observava tudo tensamente. O sangue, lamentos e maldições de seus próprios soldados entrou em sua visão e ouvidos, mas foram filtrados instantaneamente. A única coisa que ele importava era a figura ameaçadora. Mas o que o deixou irritado, e assustado ao mesmo tempo, foi que, após a primeira rodada de chuva de flechas, o monstro, que estava completamente blindado e coberto de sangue por todo o corpo, estava balançando sua espada escudo circular. Ele estava lutando para bloquear as setas e ainda não tinha sido ferido fatalmente. Arqueiros, não parem, continuem a atirar. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 56.4. A morte. Voxos. 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 As flechas cobriram o céu como nuvens escuras, com pontas pontiagudas, quase como estrelas à noite, voando em direção à ponte. Tchink! 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 Estas flechas perfuradoras, feitas para atravessar escudos e armaduras, estavam colhendo todas as vidas onde quer que estivessem caindo. As setas das flechas eram como a ponta da foice do ceifador e perfuravam todas as armaduras e obstáculos em seus caminhos, até mesmo criando enormes buracos na ponte. As flechas não tinham emoções,
Elas zumbiam para baixo em direção da ponte, uma atrás da outra, matando infinitamente cada soldado que ali estava. Logo, não havia mais nenhuma vida na ponte. Os soldados inimigos que foram feridos, e que estavam chorando e gritando momentos antes, foram silenciados pelo terrível poder das flechas mortais. Cada cadáver tinha uma tonelada de flechas atravessadas, as penas brancas fizeram todos parecerem como porcos espinho. O cavaleiro de prata mascarado olhou fixamente para aquela figura. Naquele momento, o que ele queria ver aconteceu, aquele demônio tinha finalmente parado de se mover. Setas perfuraram cada parte de seu corpo, ele parecia um frango gigante com todas as penas das flechas saindo. Logo, tink! A espada e o escudo caíram de suas mãos e desapareceram quando bateram no chão e... Bam! Aquela figura tinha finalmente caído ao chão. Morto! Ha 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 ha! Finalmente morto! Ele está finalmente morto! O cavaleiro de prata mascarado estremeceu ao rir loucamente. Ele se abaixou e chorou enquanto continuava a rir, sem saber se estava feliz ou triste. Enfim, ele continuou rindo enquanto se ajoelhou no chão. Sua voz se tornou rouca e cheia de loucura ao mesmo tempo em que seu riso se transformou em choro. Ele agarrou a grama do monte onde estava com as mãos e as lágrimas rolaram para fora da máscara de prata incontrolavelmente. Finalmente morto. Aquele homem estava finalmente morto. Mas suas 3.000 tropas de elite também estavam acabadas. Não só sofreram pesadas baixas, mas os soldados que sobreviveram foram todos assustados até a morte. Eles não tinham mais coragem para segurar suas armas e pisar num campo de batalha novamente. O que o deixou ainda mais louco foi que ele havia perdido mais da metade de seus cavaleiros negros pessoais, que eram todos guerreiros de uma estrela. Isso sem nem sequer mencionar que o guerreiro de 3 estrelas Landes também perdeu a vida em batalha. O cavaleiro de prata mascarado foi empurrado para a beira do colapso mental por aquela besta. No campo de batalha, depois de ver que aquela figura finalmente tinha caído, os soldados inimigos todos seguraram em seus pescoços e começaram a respirar pesadamente, como se o ceifador tivesse deixado de agarrar suas vidas. A pressão, como uma montanha, que estava em suas mentes, tinha finalmente se dissipado e a sombra da morte desapareceu. Alguns soldados inimigos ficaram loucos, eles riram enquanto as lágrimas escorriam pelos seus rostos. Antes disso, eles nunca poderiam imaginar que um homem, apenas um homem, poderia desmantelar um exército inteiro. Um misterioso mago ficou enfurecido, mas depois que viu a expressão colapsada no rosto do cavaleiro de prata mascarado ao longe, ele reprimiu sua raiva e decidiu não discutir com ele. Depois de pensar e mudar suas expressões, ordenou a um par de soldados paralisados ao lado dele. Vocês vão mover esse cadáver e trazê-lo para minha barraca. A autoridade do mago tinha chamado de volta as almas dos soldados que estavam quase se quebrando. Rapidamente, um par de soldados fortes correu para o cadáver, que estava cheio de flechas perfuradoras, ergueu e seguiu o misterioso mago de volta à sua tenda. O cadáver era pesado. Com a armadura de metal em ruínas e as flechas, pesava quase 300 quilos. O par de soldados inimigos, que carregava o cadáver, suava e não se atreviam a olhar para o cadáver. A sensação assassina do cadáver estava estilhaçando suas almas, fazendo com que os soldados que seguiam o mago tremessem incontrolavelmente. Vocês podem ir embora agora. Não importa o que aconteça aqui, não deixem ninguém entrar e me perturbar. Depois de terem chegado a uma tenda preta e sombria, o mago ordenou aos soldados que colocassem o cadáver no meio da tenda e lhes disse que saíssem. Os soldados sentiram como se eles tivessem recebido uma anistia e saíram correndo da tenda como se estivessem correndo para salvar suas vidas. O ar da tenda cheirava úmido e mofo, e estava ligeiramente misturado com o cheiro de cadáveres rançosos. Ferramentas pontudas e garrafas com formas esquisitas estavam caídas em todos os cantos. Todo lugar parecia um matadouro, e nenhum dos soldados inimigos queria ficar lá nem por um segundo. O misterioso mago fechou a cortina da tenda. Ele também colocou, cuidadosamente, um par de pequenas armadilhas mágicas defensivas na entrada, como segurança.
Então uma chama azul voou para fora de sua mão e acendeu o braseiro que estava pendurado no meio da barraca. A chama azul estava fraca e tremulando. Embora houvesse um braseiro, a tenda ainda estava cheia de frieza, tudo parecia assustador como o inferno. Oh, 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 oh! A risada do mago misterioso soava como uma coruja. Uma luz gananciosa brilhava em seus olhos enquanto olhava para o cadáver no chão. Ele falou para si mesmo com um ligeiro arrependimento. Que pena que não o capturamos vivo, mas felizmente eu adquiri alguma magia de mortos-vivos. Talvez eu possa descobrir o segredo para mudar de poderes ao dissecar seu cadáver. Ou, depois de obter este conhecimento, talvez eu possa ser capaz de romper o gargalo do ranking de 4 estrelas que tem me travado por muitos anos e avançar para o ranking de 5 estrelas. Avançar para o ranking Lua não seria mais um sonho. Ele riu roucamente. Inclinando-se nas costas e não podendo esperar mais, tocou a armadura do cadáver com seu dedo, que parecia um bambu murcho, e estava prestes a retirá-la para começar a dissecar. Mas, quando ele virou o cadáver de forma extenuante para cima e colocou o dedo na fivela da armadura, seu sorriso congelou e um choque sem precedentes apareceu em seu rosto. Mesmo que o misterioso mago fosse poderoso, controlado e inteligente, naquele instante ele tremeu de medo. Não era porque ele era covarde, mas qualquer um ficaria perturbado se visse um cadáver, de repente, sorrindo para ele. Os nervos do mago reagiram normalmente. Você, impossível! Você ainda está vivo! O mago gritou como se visse um fantasma e rapidamente estremeceu de medo. O que iria acontecer quando um guerreiro monstruoso estivesse perto de um mago indefeso? O rosto do mago ficou pálido. Uma densa nuvem de energia surgiu do nada e começou a se espalhar por toda a tenda rapidamente. O mago queria proteger seu corpo, como um cara desafortunado que se afogando tentaria subir num minúsculo pedaço de madeira flutuante. Para um mago, proteger seu corpo fraco com seus poderes mágicos era quase uma reação involuntária. Uma série de palavras obscuras fluíam pela sua boca, mas... Bam! Um soco de Fei tinha parado o esforço do mago para se proteger. O baixo canto mágico foi interrompido, como se alguém estivesse estrangulando um galo cantando. Em seguida, a nuvem negra de energia se dissipou. A boca do mago estava aberta. Saliva transparente saía para fora de sua boca que estava cantando feitiços mágicos majestosos um segundo mais cedo. Como uma virgem violada, uma expressão incrédula veio em seu rosto enquanto ele segurava firmemente numa de suas partes do corpo, sua virilha. Droga! Então o dom é realmente a parte mais fraca de um homem. Fei riu enquanto assoprava em seu punho e pensava sem vergonha. Embora estivesse rindo, não esqueceu de aproveitar a oportunidade, ele pulou e chutou a virilha do mago novamente com força. O corpo do mago ficou rígido depois desse chute. Um grunhido profundo e rouco, semelhante a um animal moribundo, saiu de sua garganta enquanto ele caia de costas no chão. O manto negro caiu de seu corpo e um rosto magro e esquelético apareceu. Estava tão pálido e magro que sua pele estava esticada sobre seu crânio. Não havia sequer um único cabelo crescendo em sua cabeça. Devido à batida na parte vital do corpo, o rosto do pobre mago de 4 estrelas virou de branco para preto, então para verde. O poderoso mago de 4 estrelas estava chorando devido à dor. Agachou-se como um camarão cozido e rolou no chão, mas desmaiou rapidamente. Porra, fingindo estar morto como eu. Fei não pode acreditar que ele cuidou de um mago de 4 estrelas com tanta facilidade. Para se certificar que este esqueleto humano não estava fingindo-se de fraco, ele caminhou até o mago. Depois de pensar por alguns segundos, ele cuspiu e sorriu maliciosamente quando chutou a virilha do mago novamente. Craque! Fei ouviu um som leve, soou como se algum tipo de ovo tivesse quebrado. Parece que ele realmente desmaiou. Fei ficou aliviado. Seus tensos nervos relaxaram quando a pressão em sua mente desapareceu. Ele se sentiu muito mais à vontade e sentou no chão enquanto respirava fundo. Tudo correu tão bem, estava muito além da expectativa de Fei.
Durante a batalha, depois de ver a aparência dos fortes arqueiros do inimigo, Fei de repente teve uma ideia: fingir sua morte. Ele tinha uma camada de armadura pesada de metal e também poderia chamar a armadura do bárbaro nível 12, especialmente a pele do Ártico do equipamento ático. Essa armadura tinha uma tonelada de defesa. Com as duas camadas de armadura, sobreviver sob as flechas não seria um problema enorme. Em seguida, se Fei pudesse entrar na base inimiga e furtivamente atacar o mago de 4 estrelas do nada, ele tinha 50 a 60% de chance de matar o poderoso mago. Fei estava preocupado sobre como chegar perto do mago inimigo para o ataque furtivo. Quem imaginaria que o mago era realmente azarado e estava procurando sua própria morte? Ele ordenou que os soldados carregassem o corpo de Fei para sua tenda e quis tocar Fei obscenamente. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 56.5. Tortura. Estou tendo muita sorte, assim nada pode me impedir, hahaha, eu sou o rei da sorte. Fei tirou a armadura de metal pesado, que estava apenas posta encaixada, mostrando a armadura do bárbaro por baixo. As flechas perfurantes foram muito eficazes e até deixaram muitas marcas na pele ática. A força das flechas, que passaram pela armadura, chegou a ferir o corpo de Fei. Fingir a morte é realmente muito prático. Fei tirou a poção de cura normal de seu cinto e tomou um gole. Instantaneamente seus ferimentos se recuperaram e a dor, que tinha se infiltrado profundamente em seus ossos, desapareceu. Ele não se atreveu a beber a garrafa inteira, restava cerca de um sexto da poção quando ele colocou de volta em seu cinto de armazenamento. Depois de se recuperar, Fei começou a observar a tenda escura. O ar tinha um cheiro forte, como se muitos cadáveres de criaturas estivessem apodrecendo e fermentando aqui. Sob a luz cintilante da chama azul, sentia-se calmo e horrível ao mesmo tempo. Os olhos de Fei finalmente pousaram num par de cordas pretas. Seus olhos brilharam quando uma grande ideia veio à mente. Ele decidiu amarrar o mago desmaiado. Ele não queria matar esse pobre mago pois, em seus olhos, um mago vivo de 4 estrelas era muito mais valioso do que seu cadáver. Enquanto o mago estivesse sob seu controle, todos os tipos de informações no cérebro do mago seriam como um tesouro. Chambord era somente um reino numa área remota no continente. Havia muitas coisas sobre o continente Azeroth que Brook e Lampard nem sequer podiam explicar. Fei pretendia obter mais informações diretamente da boca do mago. Fei agarrou as cordas e começou a rir maliciosamente. Ha 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 ha! Como devo amarrar esse velho bastardo? Amarrar prisioneiros era um trabalho altamente técnico. Se eles não estivessem amarrados corretamente, o prisioneiro poderia facilmente se soltar e escapar. Mas devido à experiência de Fei de assistir filmes 18+SM, não foi um problema para ele. Fei não se importou em testar as teorias em sua mente. Depois de alguns minutos. Ufa, finalmente! Fei bateu palmas enquanto olhava orgulhoso para o seu projeto. O pobre mago de 4 estrelas foi amarrado como um bolinho de arroz humano. Fei usou 6 cordas e 12 métodos de amarração. Ele fez um nó enorme quando a corda estava contornando o rosto do mago e enfiou na boca do mago. Dessa forma, mesmo se o mago acordasse mais tarde, ele não seria capaz de cantar qualquer magia. Claro, isso não era o fim. Fei era um homem muito precavido. Para garantir a sua segurança, ele encontrou uma vara de madeira, e sem nenhum pudor, descaradamente prendeu no buraco traseiro do mago. Depois disso, ele conectou o bastão e a corda juntos. Se o mago lutasse, mesmo um pouco, a corda moveria a vara e ele seria prado continuamente. Essa dor faria com que até o homem mais duro desmaiasse. Mesmo depois disso, Fei ainda não se sentia seguro o suficiente. Um mago de 4 estrelas era muito poderoso. E se aquele cara tivesse maneiras de desatar as cordas? Depois de pensar, Fei esmagou alguns ossos e os membros do mago. Depois de ver o mago, mesmo desmaiado, inconscientemente lutar de forma agressiva e um monte de sangue e espuma sair de sua boca, Fei sabia que o mago não iria acordar em breve, então ele iniciou o resto de seu plano com um sorriso sarcástico em seu rosto. Além disso,
quase todos os seus soldados não queriam mais lutar perto do castelo. O que aconteceu hoje havia destruído a coragem dos soldados de elite. Tudo o que eles queriam fazer era deixar esta terra demoníaca e nunca mais ver aquele castelo cercado por um rio por todas suas vidas. Todo mundo na base estava apressando-se para deixar suas coisas embaladas, tornando tudo muito caótico. Fora da barraca do mago estavam dois soldados inimigos. Eram os guardas que o cavaleiro mascarado de prata mantinha ao lado de seu professor. Ambos eram altos, fortes e extremamente alertas, pois eles tinham medo de que, se eles se afrouxassem, o mago poderia descobrir e um destino horrível os atingiria. Até hoje, 14 soldados haviam sido levados pelo mago como ratos de laboratório, para suas experiências, por essa mesma razão. Aquelas 14 pobres almas tinham definitivamente sofrido torturas inimagináveis antes de suas mortes. Eles gritavam e lamentavam como animais selvagens, fazendo com que todos os soldados na base tivessem pesadelos. Ambos desejavam que esse cerco terminasse em breve pois, uma vez que as tropas recuassem, eles não teriam que guardar mais esse mago demoníaco. Neste momento, Ula! A espessa cortina, que cobria a entrada da tenda, se abriu e alguém saiu. Ambos os guardas rapidamente se viraram para se curvar e cumprimentar, mas quando viram o rosto do homem que acabará de sair eles congelaram. Seus rostos ficaram pálidos, suas bocas começaram a murmurar e seus dentes bateram e fizeram uma série de sons quebradiços. Suas línguas quase caíram e eles não puderam dizer uma única palavra. Plop! Depois de alguns segundos de tremor, um dos soldados ficou com os olhos brancos e ele desmaiou devido ao choque. O outro soldado era mais resistente, mas seu corpo também tremia como se estivesse tentando sacudir piolhos de si mesmo. Apontou o dedo como se tivesse visto um morto-vivo e sua mente estava completamente vazia. Nesse momento ele invejava o seu colega desmaiado, ele não sabia o que fazer ao encarar esse demônio meio conscientemente. Ei cara, estou perdido. Em qual barraca seu chefe está morando? Fei tinha medo de que o soldado na frente dele também fosse desmaiar. Ele colocou um sorriso que ele considerava amigável e brilhante e perguntou ao soldado com sua voz mais sincera, enquanto batia ligeiramente no ombro do soldado. O soldado tremia incontrolavelmente e não conseguia pronunciar uma única palavra. Ele tremia enquanto lentamente apontava o dedo para a grande tenda preta, a cerca de 45 metros de distância, e... Plop! Desmaiou como tinha desejado. Pô! Fei olhou para a barraca mais longe e cuspiu no chão. Embora os soldados inimigos estivessem em toda parte, ele não tentou se esconder e dirigiu-se diretamente para a tenda. Depois de cuidar do mago de 4 estrelas, nenhum dos inimigos poderia detê-lo. Depois de alguns segundos, alguém finalmente descobriu o furioso Fei. No entanto, ninguém gritou nem sequer fez um som. Tink! Tink! Em toda a base, quase todos os soldados que tinham visto Fei começaram a tremer de medo enquanto seus rostos ficavam pálidos. Não podiam mais segurar suas armas, fazendo com que caíssem no chão. Como se todos tivessem sido petrificados por um feitiço mágico, nenhum deles se moveu. Todos estavam dançando, em uníssono enquanto observavam Fei caminhar até a grande tenda preta no meio da base. A atmosfera era tranquila, mas estranha. Na muralha defensiva de Chambord. Oh Deus! Impossível! Rei Alexander! Depois de ver as flechas penetrantes encobrir a ponte desmoronada, muitas pessoas começaram a chorar instantaneamente. Suas lágrimas fizeram seus rostos ficarem encharcados e eles tiveram que segurar uns aos outros para ficarem em pé, como se suas resistências tivessem sido sugadas. Lampard não disse uma palavra e pulou da muralha defensiva. Emma desmaiou nos braços de Angela, e o rosto de Angela estava tão pálido como a neve. O sol no céu tinha perdido repentinamente seu brilho. Todos na parede defensiva sentiram que o mundo tinha ficado escuro, como se alguma coisa magnífica tivesse desmoronado de repente. Anterior próximo.
Comentários. Hail the King capítulo 56.6. Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest. Os soldados e cidadãos de Chambord perderam forças para se levantar e suas armas caíram no chão. Todos correram pela muralha em direção aos portões do castelo. Todo mundo queria entrar na ponte desmoronada. Mesmo se eles acabassem morrendo, eles ainda queriam trazer seu rei de volta. Ninguém acreditava que seu rei, que era abençoado pelo Deus da guerra, estava morto. Ele tinha que estar vivo. Ele só podia estar. Na multidão, apenas algumas pessoas estavam em silêncio. Todos tinham expressões diferentes, mas suas excitações vazavam através de seus olhos. O primeiro-ministro Bazel estava de pé, sob a torre de vigia, e estava tendo dificuldade em segurar seu deleite. Ótimo! Ele está finalmente morto! Honestamente, a força que Alexander havia demonstrado naquela batalha o chocou e o fez se sentir ameaçado. Ele não esperava que o retardado rei adolescente pudesse ter esse tipo de poder. O comportamento retardado de Alexander era antes apenas um ato. Bazel suava frio toda vez que pensava nisso. Quanto mais ele olhava para a figura invencível na ponte, mais ele ficava aterrorizado. É perfeito! Alexander foi morto nas mãos dos inimigos e o colapso da ponte significa que os inimigos não podem mais ameaçar Chambord. É como matar dois pássaros com uma pedra. Meus planos futuros podem ser perfeitamente executados agora. Ao lado de Bazel, o gordo Gil tinha um grande sorriso no rosto. Alexander, seu idiota! Você está finalmente morto, hahaha. Idiotas sempre serão idiotas. Mesmo que você se tornou normal, tudo o que sabia era avançar como um porco imundo e arriscar sua vida por aqueles pobres cidadãos. Veja, você foi derrubado por todas aquelas flechas. Gil virou a cabeça e olhou para Angela. Ele lambeu seus lábios quando um olhar obsceno e vicioso apareceu em seu rosto. Seus olhos estavam cheios de desejo. Se Brooke não estivesse guardando Angela de perto, Gil não teria esperado e já teria feito algo. Na enorme tenda preta, localizada no meio da base inimiga. O cavaleiro de prata mascarado estava sentado na cadeira de pedra no meio da tenda, totalmente impotente. Ele olhou para os 9 cavaleiros negros restantes e disse numa voz profunda: Preparem-se para irmos embora. Matem todos os soldados gravemente feridos que não podem se mover. Não podemos deixar o Império Zenith saber que estivemos aqui. Limpem o campo de batalha com cuidado e não deixem quaisquer vestígios. Eu juro que, um dia, eu matei Jaquesma, liderarei a cavalaria de ferro de Endoven e quebrarei este pequeno reino em pedaços. Enquanto ele dizia a última parte, o cavaleiro prateado mascarado apertou a mão com força e tremeu de raiva. Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. Uma rajada de ar sibilou de longe e cortou toda a tenda em 2 partes. A tenda caiu para os 2 lados, fazendo com que a luz do sol brilhasse e revelasse tudo dentro da tenda. Receio que você não tenha a chance de voltar. Uma voz apática soou à distância. A pupila do cavaleiro mascarado de prata contraiu-se repentinamente. Ele descobriu, com medo, que a figura monstruosa, que deveria estar morta, se aproximava lentamente, passo a passo. Uma sangrenta sensação assassina o pressionava cada vez mais e ele estava tendo dificuldade em respirar. Você! O cavaleiro de prata mascarado tinha uma expressão inconcebível em seu rosto. Você não morreu. Claro que não morri. Isso significa que você terá que morrer. Fei se aproximou cada vez mais. Ele parecia tão afiado como uma faca. Era a primeira vez que via o cavaleiro de prata mascarado, mas com as roupas luxuosas e a forma como o cavaleiro estava protegido no meio dos cavaleiros negros, era óbvio que o homem que usava a máscara de prata era o comandante dos inimigos. Ele era o culpado pelos assédios e pela morte de centenas de cidadãos e soldados de Chambord. Fei nunca poderia deixar alguém assim vivo cujas mãos tinham sido responsáveis por tamanho banho de sangue. Fei não sentiu nenhuma grande flutuação de energia do cavaleiro de prata mascarado, então ele estimou que o cavaleiro de prata mascarado estava em torno do rank de 2 estrelas.
Esse tipo de poder não era uma ameaça para Fei. Ele estava confiante de que ele poderia matar o Cavaleiro Mascarado de Prata com um único golpe. Os soldados ao redor não se atreveram a chegar mais perto. O Cavaleiro Mascarado de Prata e os Cavaleiros Negros à sua direita pareciam tão fracos em comparação com Fei. Vá, mate-o! O Cavaleiro Prateado Mascarado gritou enquanto apontava a mão. Os 8 Cavaleiros Negros não hesitaram e rugiram enquanto avançavam em Fei. Embora soubessem que provavelmente iriam morrer, sob sua estrita disciplina e a coerção do Cavaleiro Prateado Mascarado, não se atreviam a pensar 2 vezes. Morra! A expressão de Fei ficou fria e ele acelerou. Seu corpo deixou uma série de imagens no ar. Quando ele estava prestes a colidir com os Cavaleiros Negros, uma luz branca piscou e o armamento bárbaro escudo espinhoso azul e sabre tempestade apareceram em suas mãos. Então ele deu um giro de 180 graus, fazendo com que a espada de ouro se transformasse em um flash de luz dourada. TLLKKKCCHHHH. Depois de 8 sons claros, os 8 Cavaleiros Negros congelaram em suas posições. Fei não diminuiu a velocidade nem um pouco. Ele se transformou num furacão frenético e varreu em direção ao Cavaleiro Prateado Mascarado. Embora sua expressão fosse fria, um fogo furioso ardia em seu coração. Haha, eu mesmo vou matar você! O Cavaleiro Mascarado de Prata reuniu sua coragem. O poder mágico azul brilhava em torno de seu corpo. Ele condensou uma bola de gelo espetada, do tamanho de uma bola de basquete, e atirou na direção de Fei. Ao mesmo tempo, uma série de singelos apareceu e girou em torno dele, dando forma a um protetor de gelo. Ataque e defesa instantâneos. O Cavaleiro de Prata Mascarado era um mago de gelo de 2 estrelas. De seus movimentos, Fei poderia dizer que ele tinha muita experiência em prática de combate. Ele tomou a melhor decisão numa fração de segundo. Bam! A bola de gelo atingiu Fei em cheio. Uma expressão de êxtase apareceu no rosto do Cavaleiro Prateado Mascarado. Enquanto a bola de gelo poderia entorpecer o corpo de seu adversário e retardar seus movimentos, por um pouco de tempo, ele poderia usar vários dispositivos mágicos e cantar muitos feitiços mágicos para derrubar facilmente seu oponente mais odiado. Contudo, o tornado avançando não diminuiu a velocidade em tudo. Com uma velocidade impressionante, Fei chegou na frente do Cavaleiro Mascarado Prateado instantaneamente. Nos olhos do Cavaleiro Mascarado Prateado, a espada dourada simbolizava o chamado do ceifador, que o perfuraria sem clemência. Área! Sob uma situação tão perigosa, o Cavaleiro Prateado Mascarado rugia como um urso ferido. Seu poder mágico flutuou para fora de seu corpo loucamente e deu forma a numerosos singelos, girando em torno dele rapidamente e dando forma a camadas e camadas de defesa de gelo. Tudo o que ele queria fazer era bloquear os ataques letais daquela espada de ouro. No entanto, ele estava apavorado. Ele bloqueou a espada de ouro por um pouco, mas depois de ter sentido um gosto de sangue, ela perfurou através dos escudos de gelo como relâmpago. Plique! A espada de ouro era impiedosa e perfurou através da garganta do Cavaleiro de Prata Mascarado. No momento seguinte, o último fio de vida desapareceu daqueles olhos sob a máscara prateada. O Cavaleiro Prateado Mascarado não podia acreditar, mesmo até o seu último momento ele não acreditava, poderia ser que ele, o príncipe alto e majestoso, que iria herdar o trono de um império e deixar seu legado no continente Azeroth, iria morrer num lugar como este. Oh! Vestindo uma máscara. Você se acha? Fei agarrou o punho do sabre tempestade firmemente e cuspiu no Cavaleiro de Prata Mascarado desdenhosamente. Ele não se preocupou com os pedaços de gelo que estavam em seu corpo. Ele chutou o cadáver do Cavaleiro Prateado Mascarado enquanto embainhava a espada. Olhou com desdém para os inimigos que o rodeavam, que estavam inexpressivos. Ao mesmo tempo, os 8 Cavaleiros Negros, que estavam ainda em suas posições, caíram, suas vidas já haviam sido tomadas pelo sabre tempestade. Apressem-se e deem a pô *** a do fora daqui. Fei de repente rugiu. Os milhares de inimigos sentiram como se tivessem sido perdoados quando estavam diante de uma execução.
Eles gritaram quando se viraram e correram para escaparem de Fei. Todos desejavam ter mais duas pernas para que pudessem correr mais rápido. Nesse momento, uma alta corneta soou na planície ao longe. Uma grande formação de cavalaria avançava na direção de Chambord. Olhando de longe, parecia que a cavalaria era como nuvens escuras e estava criando um terremoto. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 56.7. Reforços. Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest. A expressão facial de Fei mudou. Ele saltou para uma colina mais alta e deu uma olhada. Longe no horizonte, onde o céu azul e as planícies verdes se encontravam, apareceram numerosas e alongadas bandeiras de cor prata. As bandeiras tremulavam ao vento e pareciam dragões de prata voando. O chão começou a tremer enquanto numerosos cavaleiros blindados prateados avançavam na direção de Chambord, como uma enorme maré. Pelo que eu posso ver e sentir, parece que há pelo menos 600 cavaleiros nessa formação. Eles são ajuda do Império Zenith ou reforços do Cavaleiro Prateado Mascarado. Fei observou atenciosamente. Ele rapidamente descobriu que essa cavalaria blindada de prata, que apareceu de repente, não diminuiu a velocidade de seus avanços quando viu os inimigos derrotados, mas começou um massacre implacável sob o som de altos clarins. Onde quer que as ferraduras de ferro pisassem, sangue e carne voavam para o ar. As lâminas e lanças penetravam os inimigos. Era como deixar tigres famintos numa jaula de ovelhas. Os 1000 inimigos gritaram e choramingaram, mas não tiveram forças para resistir. Foi uma batalha unilateral. Ufa, ótimo, parece que eles são a ajuda enviada pelo Império Zenith. Fei ficou um pouco aliviado. Ele pensou em algo e saltou da colina. Ele retornou à tenda do mago misterioso e ficou surpreso ao descobrir que havia alguns sinais de luta. Era óbvio que o mago de 4 estrelas tinha acordado e tentado romper as cordas. Felizmente, ele não foi bem-sucedido. O cruel método de amarração de Fei provou ser útil. O pobre mago foi praticamente dizimado e seu sangue manchou o chão. Foi evidente que a vara de madeira se moveu enquanto o mago estava lutando, então ele desmaiou novamente devido à dor insuportável. Para quem não entendeu, ele desmaiou perdendo a virgindade anal. Kkkkkkk. Fei levantou o mago desmaiado do chão e caminhou em direção à tenda negra desmoronada, onde o cavaleiro prateado mascarado estava. Fei colocou o mago junto com o cadáver do cavaleiro de prata mascarado, então ele cortou um grande pedaço de pano da tenda com o sabre tempestade. Ele envolveu o mago e o cadáver juntos num grande pacote e colocou-o ao lado dele. Depois de fazer isso, ele ficou nas planícies e olhou para a ajuda enviada do Império Zenith. Naquele momento, a cavalaria com sua armadura brilhante ainda estava girando e avançando para acabar com os inimigos restantes. Cerca de 20 cavaleiros se separaram e se moveram na direção de Fei. Fei estava prestes a perguntar-lhes algo, mas percebeu que a cavalaria não diminuiu a velocidade quando viram. Em vez disso, riam enquanto aceleravam os cavalos e gritavam arrogantemente. As lanças em suas mãos foram levantadas e brilhavam com uma luz assassina debaixo do sol. As pontas de suas lanças ainda pingavam com o sangue dos inimigos e agora estavam apontadas para Fei. Droga! Esses idiotas me confundiram com um dos inimigos derrotados. Fei ficou estupefato. Quando estava a ponto de gritar e explicar-se, o cavaleiro de luxuosa armadura, que liderava o ataque, de repente riu enquanto ajeitava o corpo e lançava-se contra Fei, usando o impulso de seu cavalo de combate. A lança em suas mãos, de quase 2 metros, rasgava o ar enquanto apontava diretamente para Fei. Tchink! A expressão de Fei ficou fria. Ele levantou o braço esquerdo e o escudo espinhoso azul ligeiramente bateu na lança. A lança feroz foi redirecionada para o céu. Fei sentiu que o cavaleiro que atirou a lança nem sequer era um guerreiro de 1 estrela. Esse nível de ataque que ele mandou não ameaçava, de forma alguma, um bárbaro de nível 12. Você ousa resistir. Vou te amassar numa pasta de carne. O cavaleiro de armas luxuosas não esperava que seu ataque mais preciso seria tão facilmente desviado por um inimigo derrotado, que estava coberto de sangue. Depois de um breve momento de surpresa,
Ele sentiu seu prestígio sendo desafiado. Tink! Ele estava furioso quando tirou a espada de sua cintura e gritou apontando para Fei. Ele e a dúzia de cavaleiros atrás dele incitaram os cavalos com as esporas nas botas de ferro. Os cavalos sentiram a dor e aceleraram, correndo para Fei agressivamente. Eles queriam enviar o inimigo na frente deles para o inferno. Espere! Pare! Sou de Chambord, não sou um inimigo. Fei não tinha outro meio senão gritar e tentar se explicar. Quem iria imaginar que o cavaleiro luxuosamente amado, que estava conduzindo o ataque, não iria controlar os cavaleiros para cessar o ataque depois de ouvir o grito de Fei? Ele abaixou a cabeça e acelerou o cavalo ainda mais. A cavalaria atrás dele fez o mesmo, todos tinham sorrisos excitados e zombeteiros em seus rostos, e a maneira que eles encaravam Fei não era diferente de olhar para um idiota ou uma pessoa morta. Maldição! Isto não é certo, esses bastardos querem me matar de propósito. O coração de Fei afundou-se um pouco enquanto ele sentia cheiro de algo suspeito. Depois de olhar para o sorriso sarcástico nos rostos dos cavaleiros, Fei sabia que as palavras não resolveriam nenhum problema. Ele zombou enquanto colocava o escudo espinhoso azul em seu ombro e bateu diretamente, com extrema agressividade, no cavaleiro e em seu cavalo de combate. Filhos das tais, vamos ver quem é mais forte. A provocação deles irritou Fei. Rapidamente, um homem e 14 cavalos colidiram uns com os outros. Bum, 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 bum. Uma série de ruídos abafados soou como se estivessem esmagando uma firme muralha defensiva. Cheios de descrença, eles foram derrubados de seus cavalos e caíram no chão horrivelmente e não conseguiam parar de reclamar e gritar. O cavaleiro principal estava especialmente pior quando ele se transformou numa bola de futebol e continuou rolando no chão. Sua luxuosa armadura estava coberta de sangue e sujeira. Seu capacete estava perdido e seu rosto estava tão sujo que parecia um mendigo desabrigado que não tomava banho há anos. A dúzia de cavalos foi jogada no chão e lutavam para voltar a ficar de pé. Fei virou-se e ficou imóvel. Ele não disse uma única palavra. Ele apenas zombou do cavaleiro e da cavalaria que estavam lutando para se levantar. Sua expressão estava cheia de desdém. Parecia que um dragão estava olhando para um par de cães que se atreveram a desafiá-lo. Isso fez com que o cavaleiro e a cavalaria se sentissem tão ressentidos que quase vomitaram sangue. Você! O cavaleiro principal apontou o dedo para Fei. Você bastardo imprudente! Como você ousa atacar os cavaleiros do Império Zenith? Arrin, você está morto, eu vou matar você! Embora ele estava gritando ferozmente e com extrema arrogância, nenhum deles ousou avançar em Fei. Seu ato dominador de bater e derrubar, sucessivamente, mais de uma dúzia de cavalos de combate quase os fez cagar em suas calças. Fei não tinha nada a dizer. Você é um porco idiota. Você atirou sua lança em mim primeiro e queria me transformar numa pasta de carne. Isso porque você tem mais homens. Queria que eu não me defendesse. Eu deveria ter ficado parado aqui calmamente e deixar você me matar. Então, é razoável para você me matar, mas se eu bloquear, então eu sou um homem morto. As más maneiras e o mau desempenho desses reforços definitivamente eliminaram todo o interesse que Fei tinha na ajuda do Império Zenith. Ele pegou o pacote de pano contendo o mago e o cadáver do cavaleiro de prata mascarado e caminhou de volta ao castelo de Chambord sem dizer uma palavra. Não saia se você se atreve, seu bastardo! Embora o cavaleiro luxuosamente amado estivesse muito assustado, ele ainda não fechou a boca. Depois de ver o adversário recuando, sua coragem foi reativada e ele apontou para Fei, amaldiçoou e provocou N. Não mexe com quem está quieto. Fei parou e se virou, sua expressão era tão fria quanto o Ártico. Se você disser mais uma palavra, eu vou matar você. Naquele momento, Fei realmente tinha intenção de matar. Mas como era uma ajuda enviada de seu império patrono Zenith, Fei não quis fazer um alarde grande sobre estes cavaleiros e tinha decidido ir embora. Mas quem iria imaginar que eles voltariam com essa falsa coragem e o provocariam novamente?
Depois que Fei disse isso, o sabre-tempestade piscou uma luz dourada. Se aqueles cavaleiros dissessem algo mais, ele iria mostrar-lhes o inferno. Nesse momento, uma sensação sangrenta e assassina foi violentamente emitida pelo corpo de Fei. Incluindo os assassinatos contínuos no mundo diablo e no mundo real, ninguém sabia quantos monstros, demônios e inimigos morreram sob a lâmina de Fei. Ele estava literalmente pisando em montanhas de cadáveres e mares de sangue durante os últimos 2 dias. A sensação assassina havia se condensado em seu corpo e quase se tornou uma substância tangível. Agora, ela voou para o céu e era tão afiada como uma faca para desmontar a moral e a coragem dos oponentes. Os cavaleiros fecharam a boca em espanto. O cavaleiro líder, que era o mais arrogante do grupo, ficou mudo. O suor frio escorria pela testa enquanto sentia a ameaça de morte nos olhos frios do oponente. Ele sentiu como se estivesse dentro de um freezer. Ele sabia que aquelas palavras, ditas por Fei, não eram apenas uma ameaça vazia. Ele não tinha dúvida de que, se dissesse mais alguma coisa, definitivamente seria morto. Pô! Covarde! Fei amaldiçoou e os desprezou. Ele voltou para Chambord com um enorme pacote nas mãos. Ele sabia que todos na parede defensiva tinham visto sua falsa morte, portanto ele imaginava o quão triste e preocupados todos deveriam estar, especialmente Angela e Brooke. Ele imaginava que se estivessem num caos emocional, então Fei tinha que correr de volta para confortar todos. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 56.8. Retorno do Rei. Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest. Exatamente como Fei imaginou, quando ele alcançou a fenda na ponte desmoronada, viu muitas pessoas chorando e gritando ao mesmo tempo em que corriam para fora dos portões do castelo, tropeçando enquanto se dirigiam para a fenda na ponte. Havia um monte de pessoas de pé, no outro lado da fenda, tentando atravessar. O coração de Fei estava aquecido. Ele usou a habilidade Bárbara Salto como um pássaro gigante, voou sobre os mais de 15 metros que separava as duas extremidades da ponte. Ele saltou sobre a enorme fenda com o pacote grande em sua mão e aterrissou na multidão do outro lado. É o rei Alexander. Alguém alertou. Haha, eu, Ferreiro Harry, sabia que você ainda estava vivo, haha. Como aqueles cachorros covardes poderiam te machucar? Um velho homem de cabelos brancos estava excitado, ao ponto de lágrimas escorrerem de seus olhos, tão logo viu o rei. Rei Alexander, você, o incrível. Deus abençoe você, agradeço ao Deus da guerra por abençoar meu rei. Um casal humilde, que estava segurando ferramentas agrícolas como armas, se ajoelhou e rezou para agradecer ao Deus da guerra por proteger seu rei. Depois de um momento de surpresa, todos os homens fortes, incluindo Pierce e Drogba, jogaram fora as cordas que estavam tentando usar para atravessar a abertura e correram para Fei, chorando de emoção enquanto se agarravam às pernas do rei. 20 homens duramente blindados, que estavam cobertos de sangue e que nem sequer franziram o sem enquanto as lâminas e lanças dos inimigos penetravam seus corpos, agora estavam chorando como crianças. Mais longe na parede defensiva. O corpo magro e seco do primeiro-ministro Bazer começou a balançar ao ver aquela cena. Ele sentiu sua visão escurecer e estrelas douradas começaram a aparecer na frente dele. Sua boca estava aberta, expondo seus dentes preto-amarelados. Seus cabelos grisalhos estavam estragados pelo vento soprando e ele murmurou, vagarosamente, para si mesmo. Impossível, isso é impossível, ele ainda está vivo. Como? Ele é um monstro. Ainda vivo depois de ser penetrado por centenas de flechas. Droga! 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 O velho sentiu que estava prestes a enlouquecer. Gil, que estava regozijando-se ao lado, sentiu como se tivesse perdido a força em suas pernas e caiu sentado no mesmo local. Alexander não está morto. A intuição afiada do gordo disse-lhe que... Merda! Minha sorte está prestes a desaparecer, grande problema está prestes a vir. Sob a torre de vigia.
Ângela despertou lentamente, ainda em tristeza, como um lírio moribundo que não tinha sequer florescido. Seus olhos estavam apagados, tinham perdido o brilho. Depois de ouvir os aplausos na ponte, ela virou na direção da comemoração, com seus olhos ainda borrados pelas lágrimas. Naquele momento sua visão estava fixa e seu coração começou a bater loucamente. Ela viu a figura familiar e inconfundível de pé na ponte através de sua visão turva. A menina triste rapidamente esfregou os olhos em espanto. Ó Deus da guerra, é realmente ele! A vivacidade e o brilho de repente retornaram ao corpo macio e fraco da menina. Alexander! Ângela sussurrou e lágrimas rolaram para fora de seu rosto, incontrolavelmente. Apesar de chorar mais uma vez, desta vez suas lágrimas não foram as de desgosto, mas sim as de alegria. Ela de repente se levantou, enxugou suas lágrimas rapidamente, segurou a borda de seu vestido longo e correu para fora da parede defensiva como um pássaro feliz, apesar de Brooke e Lampard bloqueando o caminho para protegê-la. Eu tenho que ir vê-lo. A linda garota disse a si mesma. Ela caminhara pelo caminho de Chambord até a ponte de pedra inúmeras vezes. Observando o nascer do sol e pôr do sol na parede defensiva ou na ponte para orar pelo pobre Alexander, era algo que ela frequentemente fazia. No entanto, ela nunca sentiu que o caminho era tão longo. Ela desejou poder se teletransportar para os braços do homem instantaneamente. Ei! Mais devagar. Ângela, devagar, espere por mim. Emma estava sorrindo e gritando atrás de Ângela. Ela pulava enquanto a seguia. O rabo de cavalo dourado em sua cabeça saltou para cima e para baixo. Esta cena brilhante e feliz tirou do guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, um grande sorriso. Poucos momentos antes, quando viu fez ser transformado num porco-espinho humano por todas aquelas flechas, Lampard ficou chocado e saltou da parede defensiva desesperado para correr para o outro lado da ponte, mas, durante o processo, ele de repente lembrou do pedido de Faye para proteger Ângela. Depois de um momento de hesitação, ele rapidamente voltou ao lado de Ângela para protegê-la. Graças a Deus que Ângela estava bem. Naquele momento-chave, Brooke estava ao seu lado, guardando-a com vigilância. Agora, tudo estava bem. Alexander retornou vivo, e os inimigos foram derrotados e recuaram loucamente. Os reforços do Império Zenith também tinham chegado. Todos os perigos que ameaçavam Chambord foram instantaneamente removidos. Foi o final mais feliz. Depois que Lampard pensou nisso, seu habitual rosto calmo morto não pôde deixar de revelar um grande sorriso brilhante. Foi a primeira vez que ele sorriu feliz nos últimos 2 anos. Olhou para o ministro-chefe Bazer que não estava muito longe e estava tão sombrio como uma nuvem escura com aquele sorriso no rosto. Sua provocação era clara. Bazer só podia fazer um unfo silenciosamente. Na margem sul do rio Zuli, as centenas de cavaleiros correram em direção à margem do rio e pararam depois de terem exterminado os milhares de inimigos que tentavam fugir. Um carro vermelho enorme, que estava sendo puxado por 8 cavalos lado a lado, lentamente veio para a frente e separou a multidão. A carruagem era gigante, tinha pelo menos 3 metros de comprimento, e era apoiada por 4 enormes e delicadas rodas de madeira. A carruagem parecia que estava esculpida como um todo de uma enorme madeira natural. Padrões florais espinhosos foram gravados na carruagem e os pássaros nela eram extremamente realistas. Haviam 2 pequenas janelas ventiladas em ambos os lados da carruagem. O que mais surpreendeu foi que o navegador do carro era um cavaleiro blindado brilhante e ele parecia poderoso. Depois de ver a chegada da carruagem, o cavaleiro luxuosamente blindado, que Faye tinha derrubado, correu para a carruagem e se segurou no eixo. Ele chorou quando mentiu e exagerou sobre o que aconteceu. Irmã Tanasha, esse maldito verme insultou a dignidade do Império Zenith, ele até a insultou, você não pode pegar leve com ele. O interior da carruagem ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida, uma voz fraca e macia respondeu. Jimmy, você foi quem o provocou, certo? Agora você finalmente conheceu um guerreiro que não se importa com sua identidade como o jovem príncipe do Império Zenith. Deixe seu sofrimento desta vez ensinar-lhe algo.
Nunca mais provoque ninguém novamente. Eu lhe disse muitas vezes que, para se tornar um verdadeiro cavaleiro, a força individual e os feitos militares estão longe de ser o suficiente. Humildade, honestidade, compaixão, coragem, justiça, sacrifício, honra e espírito. Depois que você se lembrar desses 8 critérios, você pode ser capaz de se tornar um verdadeiro cavaleiro. A voz fraca soava como se a pessoa tivesse acabado de se recuperar de uma doença de longa duração. No entanto, tinha o poder de penetrar através da mente das pessoas. A garota chamada Tanasha viu através das mentiras do príncipe Dmitropinski e também ensinou a seu irmãozinho bom para nada uma lição. O pequeno príncipe Tropinski estava planejando ensinar para aquele selvagem, que ousou desafiar seu prestígio, uma lição através das mãos de sua irmã, mas ele meteu o pé pelas mãos sobre a repreensão de Tanasha. Ele pegou suas chances e argumentou novamente. Grande irmã. Não fui eu desta vez. Tudo bem, esse é o fim disso. Se você tiver outras opiniões, vou ter que fazer com que os soldados o mandem de volta. A voz fraca soou novamente na carruagem e cortou Tropinski friamente. Depois de um momento de silêncio, ela disse: peça, educadamente, ao mordomo Bas que venha. Tropinski levantou-se melancolicamente e disse calmamente para o soldado perto dele: vá trazer aquele maldito navegante. O soldado obedeceu e afastou-se. Logo, o soldado voltou acompanhando um homem de meia idade, que tinha cerca de 40 anos e 1,80 m de altura. Seu cabelo curto e preto estava bem fixado. Com seus olhos brilhantes, nariz alto, rosto bonito e corpo proporcional, embora ele estivesse usando um roupão grosseiro, suas posturas vagarosas faziam as pessoas se sentirem como se ele estivesse usando o terno mais caro do mundo. Todo mundo podia sentir uma graça e temperamento refinado vindo dele. Este homem era, definitivamente, extremamente bonito quando era jovem. Embora ele estivesse com 40 anos agora, ainda podia seduzir jovens inocentes facilmente com sua aparência. Bas, você, humilde navegador. Vá e diga ao seu rei retardado e genro que o embaixador da canonização do Império Zenite chegou e faça com que ele saia e se ajoelhe para nos cumprimentar. Talvez fosse por causa do ciúme entre o mesmo sexo, mas o pequeno príncipe Tropinski ficava zangado cada vez que ele via o homem calmo de meia idade. Ele ordenou Bas e enfatizou a palavra navegador. Como quiser, Alteza Real. O Bas de meia idade não era louco em tudo. Curvou sua cintura, graciosamente, e deu a Tropinski uma saudação aristocrática padrão, então caminhou em direção a Chambord num ritmo moderado. A atitude razoável e decente fez com que o pequeno príncipe sentisse que o seu próprio comportamento era o de um inculto caipira. Ele se sentia tão deprimido que queria vomitar sangue. No entanto, uma coisa que ninguém percebeu foi que depois que Bas tinha se virado, ele apontou o dedo médio ferozmente para o príncipe. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 56.9. Bastardo velho. Finalmente de volta a Chambord. Todas as preocupações de Bas tinham desaparecido. Depois de ver a firme parede defensiva, basicamente intacta, Bas ficou aliviado. Bom, o reforço não chegou muito tarde. O pior cenário não ocorreu e os inimigos blindados negros não conquistaram o castelo. Quando pensou nisso, ele suspirou. O guerreiro Lampar está aqui, então Bazer não poderia fazer muito. Angela e aquele rei retardado devem estar são e salvos. Os inúmeros cadáveres arruinados e as marcas da intensa batalha, deixadas na parede, inicialmente tinham aterrorizado Bas. Ele não sabia como Chambord sobreviveu. Foi um milagre. 400 soldados da guarda do rei foram capazes de defenderem, por 5 dias, contra o cerco de mais de 2.000 inimigos de elite. Depois de pisar na ponte, o Bas, calmo, frio e recatado, finalmente foi atordoado. Ó Deus da guerra, inacreditável! Quebraram a ponte de pedra. De quem é que foi essa ideia? Tanto Lampard como Brook têm mentes fortes, porém simples, não há nenhuma maneira dessa ideia ter sido deles,
Poderia ter sido Bazer. Desde quando esse velho cão poderia fazer algo de bom? Baz abaixou a cabeça e pensou. De repente, ele ouviu aplausos do outro lado da ponte parcialmente desmoronada. Foi quando ele notou que numerosos cidadãos de Chambord se reuniram ali, por algum motivo, e estavam comemorando. Mesmo com o zunido da correnteza rápida, ele conseguiu ouvir fracamente. Salve o rei! Viva Sua Majestade! E outros gritos semelhantes. Baz ficou um pouco surpreso. Salve o rei! E, eles não estão falando sobre o retardado Alexander, estão. Baz acelerou os passos e então viu outra cena chocante. Sua bela e inocente filha, Angela, estava correndo para a ponte do castelo, abandonando todos os seus modos de senhorita. Como uma bela borboleta vibrando num caminho de flores, seu rosto estava todo vermelho e ela estava respirando pesadamente enquanto separava a multidão. Ela riu e chorou ao mesmo tempo em que ela abraçou e pulou nos braços do jovem vestindo uma armadura totalmente arruinada e coberta de sangue. Baz não podia acreditar em seus próprios olhos. Deus! Desde quando minha pura e obediente Angela se tornou tão aberta e ousada? Abraçando um jovem desconhecido em público. Será que ela esqueceu que ela vai se tornar a futura rainha do reino? Ou algum feitiço atingiu o reino depois que eu deixei Chambord? Baz sentiu-se nervoso ao pensar nisso. Ele sentiu que precisava lembrar sua filha tola para nunca ser enganada pelas palavras lúdicas e encantadoras de um jovem qualquer. Baz correu para a abertura na ponte e gritou com toda a sua força. Ei Angela, minha querida! Estou de volta! No outro lado da ponte desmoronada. Fei estava desfrutando da sensação de êxtase do abraço quente e suave. Embora se surpreendesse que sua bela noiva saísse correndo do castelo e pulasse em seus braços, depois de ficar atordoado por um breve momento, estava cheio de alegria. Fei pensou contente. Hahaha, isso deve contar como uma combinação perfeita, certo? O herói e a bela garota. Enquanto Fei estava tão encantado, que seus dentes estavam quase caindo, e segurando seus impulsos de babar para apenas sentir a beleza em seus braços, alguém agiu imprudentemente, fazendo-se sentir realmente desagradável, gritando. Angela, minha querida! Estou de volta! Fei estava enfurecido. Maldição! Quem é esse bastardo sem olhos? Quem se atreve a flertar com minha garota tão descaradamente? O fogo da raiva começou a queimar intensamente em Fei, que estava ficando extremamente enciumado. Fei olhou ao redor furiosamente, através da fenda da ponte, seguindo a visão de todos. Ele viu um velho bastardo, de boa aparência, que estava olhando indecentemente para a menina em seus. Ele definitivamente não era uma boa pessoa. Quem diabos é esse velho? Fei sentiu os punhos começarem a coçar. Depois de ver o velho bastardo continuar a piscar imprudentemente do outro lado da ponte, Fei quase esmagou seus próprios dentes em pedaços e seus nós dos dedos estavam rachando devido à força que ele cerrou seus punhos. Os soldados e cidadãos, ao lado de Fei, pararam de torcer e olharam para Fei com uma estranha expressão em seus rostos. Baz tinha deixado o castelo com uma tonelada de tesouros das coleções do rei. Muitas pessoas pensavam que o mordomo tinha abandonado sua filha, e o genro retardado, e fugido com os tesouros. No entanto, ninguém teria pensado que ele iria voltar num momento como este. As mentes de todos não podiam processar rápido o suficiente essa situação, é por isso que suas expressões eram estranhas. Mas Fei entendeu tudo errado. A noiva do rei estava sendo flertada tão abertamente, especialmente durante sua celebração da vitória. Como ele deveria reagir? Fei subconscientemente pensou que a razão pela qual as expressões de todos eram estranhas era porque Voxos! Fei instantaneamente usou a habilidade bárbara salto como um tigre com asas, saltou do lado norte da ponte para o lado sul. Sem dizer uma única palavra, agarrou a túnica de seu futuro sogro e levantou o velho bastardo para fora do chão. Ele estava pronto para ensinar a este idiota rude uma lição. Naquele momento, a voz trêmula de Angela soou.
Pai, você está de volta. E, pai. Fei ficou surpreso. Um pensamento atravessou sua mente como relâmpago e sua expressão também ficou estranha. Maldito, este velho é realmente o pai de Angela. Fei de repente estourou em suor frio. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, o velho homem em suas mãos gritou de surpresa. É mesmo você, Alexander. Você virou normal. Ai, o que você está fazendo? Eu sou seu futuro sogro, rapidamente me coloque no chão. Fei estava envergonhado. Ele sentiu que não podia segurar a situação. Dane-se isso! O que é isso? Com ciúmes do meu sogro. Isto é tão trágico quanto Édipo na mitologia grega que casou com sua própria mãe. O que devo fazer? Eu não posso entrar em pânico, eu tenho que arrumar essa situação. Depois que ele pensou sobre isso, uma ideia apareceu em sua cabeça. Em apenas um segundo, sua postura feroz agarrando-se transformou num abraço íntimo. Fei envolveu Baz firmemente com os dois braços e colocou um sorriso surpreso e alegre. Ele riu alto. Ah, querido tio Baz, eu senti tanto a sua falta. E, realmente, por que eu sinto que você me quer morto? Baz estava com dificuldade para respirar no abraço apertado de Fei. Hehe, você está apenas imaginando coisas, isso é 100% sua imaginação, e, permita-me trazê-lo junto. O salto foi iniciado e Fei segurou seu futuro sogro sob seus braços saltando do lado sul da ponte de volta para o lado norte. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 57. Mulher misteriosa. Postado por Bankai. O velho, cortês e bonito homem de meia idade fechou os olhos pelo medo. Depois de ver o nevoeiro nebuloso no rio aparecer sob seus pés no ar, bem como ouvir o vento soprando contra suas orelhas, sua boca se alargou em surpresa. Foi então que ele percebeu que Alexander tinha acabado de saltar sobre um intervalo de mais de 15 metros. Que tipo de força é essa? Isso é pelo menos a força de um guerreiro de 2 estrelas, quando Alexander adquiriu tal poder. Baz estava curioso. Ele sentiu que tinha perdido algo magnífico depois que saiu do castelo. Bang! Depois que ambos chegaram ao lado norte da ponte desmoronada, Angela saltou alegremente nos braços de Baz no mesmo momento em que ela explodiu em lágrimas. Pai, eu sabia que você voltaria. Claro, porque minha querida filha, que é mais preciosa do que minha própria vida, ainda está aqui. Um gentil sorriso paterno apareceu no rosto de Baz enquanto beijava a testa de sua filha. No entanto, Pierce, os outros soldados e os demais cidadãos olharam para ele com desdém. Aos seus olhos, a velha e gananciosa raposa tinha gastado todos os tesouros que tomou e voltou a Chambord para enganar o rei novamente e obter mais tesouros. Embora a velha raposa parecia muito graciosa, elegante e nobre, depois de alguns anos, até mesmo os mercenários que passaram por Chambord tinham visto através de sua verdadeira natureza. Um mordomo do rei que tinha medo da morte guardou dinheiro como se fosse sua vida. Todos os olhares frios e expressões foram vistos por Baz. No entanto, nem um pouco de constrangimento veio ao rosto do velho. Ele bateu nas costas de sua filha, lentamente arrumou seu roupão grosseiro e disse para Fei: Alexander, parece que algo mágico aconteceu com você, isso é ótimo. Mas eu recomendo que você mude para um conjunto de roupas limpas. Depois que ele disse isso, ele olhou para a madura bárbara pele ática que estava um pouco gasta. Ele andou alguns passos para trás e continuou. E assim, o imperador do Império Zenite enviou sua mais antiga princesa, Tanasha, como embaixadora da coroação real junto com a legião da coroação real. Você estará completando 18 anos em meio mês e, de acordo com os costumes do continente, você só pode formalmente se tornar o rei de Chambord depois de receber a coroação de seu império patrono, Zenite. Esta cerimônia será muito importante e você tem que se preparar bem para isso. O velho e bonito homem apontou para a brilhante formação de cavalaria blindada do outro lado do rio,
que se assemelhava a uma floresta com todas as armas apontadas para o céu. Então, esses idiotas realmente são do Império Zenith. Espere, tio Bas, o que você disse? Legião da Coroação Real. Não são os reforços que vieram para ajudar na guerra. Fei franziu o senho. Não, nós só descobrimos que Chambord estava sitiado enquanto estávamos a caminho. Fei olhou para a cavalaria convencida e arrogante, do outro lado da ponte, enquanto esfregava o queixo. Ele riu. Então é isso, tio Bas, como você pode ver, a única maneira de entrar em Chambord é através da ponte que desabou durante a batalha. Não há nenhuma maneira que toda a cavalaria possa entrar no castelo. Além disso, meus soldados lutaram sem dormir nos últimos dias e estão todos exaustos. Que tal isso? Deixe-os acampar do outro lado da margem por agora. Depois que eu conseguir deixar a ponte arrumada, em poucos dias, eles podem entrar no castelo. Bas quase mordeu a língua depois que ouviu isso. Alexander, você está brincando comigo. Esta é a Legião da Coroação Real do Império Zenith. Eu recomendo que você consiga que as pessoas comecem a consertar a ponte imediatamente e conectem ambos os lados usando cordas e pedaços de madeira. Depois que ele disse isso, ele sussurrou no ouvido de Fei. Eles estão aqui, oficialmente, para coroar você. Você sabe quanto esforço e tesouros eu gastei para que eles pudessem vir aqui hoje. A ponte já caiu, o que posso fazer? Se esses nobres cavaleiros não podem esperar, então eles mesmos podem consertar a ponte. Fei não disse muito mais depois disso. Ele se virou e anunciou para a multidão de soldados e cidadãos. Eu estarei realizando uma festa formal no palácio do rei esta noite para recompensar e honrar meus soldados corajosos. Todos em Chambord são convidados e bem-vindos. A última frase foi dirigida aos soldados e aos cidadãos próximos. A multidão começou a se animar instantaneamente, alegria e felicidade apareceram como sorrisos no rosto de todos. Bas ficou atordoado, mas logo balançou a cabeça, impotente. Ele não disse nada mais. Depois que ele voltou, Fei estava fisicamente e mentalmente exausto, mas, mesmo assim, ele se segurou um pouco mais para supervisionar as consequências da guerra e os programas de recuperação. Embora Bas tivesse levado uma grande parte do tesouro do rei quando ele saiu, Fei ainda tirou o resto dos tesouros que tinha. As propriedades foram divididas em dezenas de partes, com a ajuda de Angela e Emma, e foram distribuídas às famílias de soldados e cidadãos que morreram nas batalhas de defesa. Essa atitude de solidariedade fez com que os soldados e cidadãos fossem ainda mais gratos a Fei. Especialmente para as famílias que perderam seus entes queridos e estavam sofrendo, as recompensas do rei foram como fogo num dia frio de inverno. Não era apenas uma glória rara, mas também lhes deu esperança de viver depois que eles perderam seus maridos e filhos, que normalmente forneciam sustento para a família. Evidente que a reputação e o prestígio do rei Alexander alcançaram um enorme patamar. A primeira coisa que as pessoas fariam quando o encontrasse era levantar os braços e saudar. Salve o rei! As feridas e cicatrizes que a guerra cruel deixou neste antigo castelo estavam se desaparecendo numa velocidade surpreendente. Além disso, Fei diluiu a meia garrafa de poção de cura normal que foi deixada e deu aos médicos para curar os soldados feridos. Exceto pelas pobres almas que perderam membros do corpo e se tornaram incapacitados, os soldados gravemente feridos estavam se recuperando rapidamente e os soldados levemente feridos já podiam ir para casa e se reunir com suas famílias. Todos trataram o rei Alexander como igual ao onipotente deus da guerra, sendo assim na mente de muitas pessoas. O resultado final da guerra deixou algumas pessoas, que tinham segundas intenções, extremamente ansiosas. O primeiro-ministro Bazer e seu filho Gil voltaram para sua mansão em silêncio depois que a batalha terminou. O portão foi fechado e nenhum som saiu da mansão. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Diretor Oleg, por outro lado, tinha sorte por ter sobrevivido na batalha. Talvez fosse porque ele sentia que Chambord estava prestes a mudar, o ex-bajulador não se escondeu em sua casa,
Ele mudou seu jeito de ser e deixou de lado o complexo de superioridade que ele costumava ter. Não importava quem fosse, até mesmo um mendigo na rua, Oleg sorria para eles e era muito amável. Ele apoiou firmemente todas as decisões de Fei e usou centenas de vezes seu esforço para executá-las incansavelmente, enquanto adorava Fei e comprovava sua lealdade. Vejam! Um arco-íris! Alguém gritou de repente. Ninguém tinha certeza de quando surgiu, mas, quando todos olharam para cima, encontraram um arco-íris colorido no céu azul. O que era mais surpreendente era que o céu que cercava o arco-íris tinha se tornado vermelho, como se todo o céu tivesse sido incendiado por alguém. Olhando de longe, parecia que havia uma ponte mitológica em pé sobre um oceano vermelho. Senhor! Este é um milagre! O grande Deus da guerra está abençoando nosso rei Alexander, abençoando nosso castelo de Chambord. Por que não houve chuva quando o arco-íris apareceu? Muitas pessoas ligaram a causa ao seu rei e ao Deus da guerra. Num breve momento, havia pessoas ajoelhadas e orando sinceramente em todos os cantos de Chambord. Fei parou em frente ao palácio do rei e sorriu. Ele sabia que era devido à batalha anterior. Numerosos cadáveres caíram no rio Zuli e criaram muitos salpicos de água e sangue que evaporaram em vapor de água e névoa de sangue sob o sol quente, propiciando esta vista magnífica. Esse era um raro momento de beleza propiciado pela guerra. Grande irmã Tanasha, como pode esse homem boçal ser um glorioso e gracioso rei? Ele é um selvagem imprudente e rude, ele se atreveu a ignorar-nos e nem sequer se importou sobre a majestosidade e a dignidade do nosso império patrono Zenith. O pequeno príncipe Tropinsky, que estava extremamente irritado, alcançou a margem norte do rio Zuli através da ponte temporária que foi feita de cordas e peças de madeira. Quando ele entrou pelas portas de Chambord, ele ainda estava magoado com Fei. Não importa se foi a primeira impressão de derrubar a ele seus seguidores de seus cavalos ou o comportamento irracional dele, ignorando a legião de coroação real na margem sul do rio. Tropinsky estava muito insatisfeito com o rei de Chambord. Na verdade, Tropinsky não era o único que estava ressentido. Para os cavaleiros superiores do Império Zenith, ir a um campo remoto com a legião da coroação real já era uma grande honra para Chambord. Mas o rei, sem coragem, sem coroa, de um reino afiliado de nível 6, exibia seu orgulho sujo e não os recebeu fervorosamente. Essa atitude tinha deixado muitos dos cavaleiros da legião irritados. Se não fosse pela calma da princesa Tanasha, eles não seriam capazes de esperar para correr para o palácio do rei e ensinar ao rei Rude uma lição inesquecível. Jimmy, o código do cavaleiro nos diz que quando culpamos os outros por sua grosseria, devemos refletir sobre nossas ações primeiro. Tanasha não ouvia as queixas de seu irmão mais novo. Ela ainda falava com um tom fraco e moderado. Como embaixadora que representava o Império Zenith, para sediar a cerimônia de coroação, foi surpreendente que a princesa mais velha Tanasha não se importasse com o tratamento frio. Ninguém sabia o que Sua Alteza Real estava pensando. Ela estava na carruagem o tempo todo e não fez nenhuma aparição. No portão do castelo de Chambord, Bas tinha vestido uma luxuosa túnica preta no lugar do seu grosso manto de navegador. Bas, que agora demonstrava um temperamento ainda mais elegante, estava esperando respeitosamente, com 2 criados, ao lado do portão. Depois de ver a chegada da carruagem da princesa, Bas rapidamente saudou e explicou. Sua Alteza Real, nosso rei foi severamente ferido durante a batalha e não pode recebê-los pessoalmente. Ele lamenta muito sobre isso. No entanto, já preparamos uma festa e a residência para a legião da coroação real. Honestamente, este velho e bonito homem estava extremamente ocupado há 3 ou 4 horas. O jovem e enérgico rei Alexander só pensava e se concentrava em mostrar preocupação e recompensar seus soldados e cidadãos. Bas teve que se concentrar em lidar com a legião da coroação real. Ele foi quem organizou as pessoas para reparar rapidamente a ponte desmoronada. O prestígio de Bas estava no ponto mais baixo de todos os tempos, depois que ele fugiu com tesouros, e poucas pessoas estavam dispostas a ouvir este velho bastardo. No entanto, uma velha raposa mal-humorada era de fato uma velha raposa. Tudo o que ele precisou disser foi:
Se a ponte não for reparada a tempo, a Legião da Coroação retirará a coroação do rei Alexander. Os soldados e cidadãos de Chambord imediatamente puseram todo o seu empenho em consertar a ponte. Mesmo alguns soldados levemente feridos participaram voluntariamente na operação. Rapidamente, muitas cordas ligaram os dois lados da ponte e placas de madeira firmes foram pavimentadas sobre elas. Os cavalos e a carruagem conseguiram atravessar. Baz bateu a língua em sua boca enquanto ele estava olhando. Todo o processo levou 2 horas a menos do que ele pensava. O prestígio de Alexander em Chambord era incomparável. Era muito maior do que o do velho rei. Parecia que, se necessário, os soldados e os cidadãos estavam dispostos a morrer pelo rei. Lidere o caminho. Depois de ouvir a desculpa de Baz, a princesa Tanasha, que ainda estava na carruagem, falou. A voz ainda soava fraca, mas apática e fria. Ninguém poderia obter qualquer tipo de informação deste tipo de voz. Esta princesa mais velha do Império Zenite parecia que só tinha um tipo de humor. Baz acenou com a cabeça e curvou-se graciosamente. Ele se virou e liderou o caminho. Ele não ficou surpreso. Desde que tinham deixado a capital do Império Zenite, São Petersburgo, a misteriosa princesa mais velha sempre teve essa atitude. Baz tinha sido muito curioso sobre isso no início, mas agora ele já tinha se acostumado com isso. Depois que entraram no castelo, a Legião da Coroação Real firmou residência na mansão formal do juiz militar Conca. Porque Conca era culpado de traição e foi executado pelo próprio rei Alexander, a enorme e luxuosa mansão tinha se transformado em propriedade do rei. Baz já tinha escolhido e ordenado 1 tonelada de criados para limpar a mansão. Ele fez ainda mais e redecorou. Este tipo de arranjo tinha agradado aos cavaleiros exigentes e ao príncipe Tropinsky. A Legião da Coroação Real trouxe muitos de seus próprios empregados e empregadas domésticas, então Baz não precisava se preocupar com isso. No entanto, este velho homem bonito tinha utilizado sua força em tarefas administrativas. Não importa quão friamente esses cavaleiros arrogantes o tratassem, Baz sempre os trataria com justiça e não demonstrava qualquer desrespeito ou negligência. Sua Alteza Real e Sua Alteza Real, o rei Alexander será anfitrião de uma festa de celebração no Palácio do Rei esta noite, para comemorar o sucesso da guerra defensiva de Chambord. Seria uma honra se ambas as vossas altezas pudessem aparecer. Antes de partir, Baz convidou Tanasha e Tropinsky. Na verdade, Fei não queria convidar ninguém que estivesse na Legião da Coroação Real, mas Baz sentiu que a festa seria um bom lugar para ambos os lados se conhecerem e resolverem os conflitos anteriores, então ele decidiu convidá-los. Que celebração! Haha, ele tem coragem para comemorar. Todos os inimigos blindados negros foram aniquilados pela nossa cavalaria na planície, se não fosse pela brava e habilidosa cavalaria Zenite, o rei já teria sido capturado e aprisionado pelos inimigos. Haha, tudo bem, diga ao seu rei retardado que eu irei com certeza. Quero ver como esse cara atrevido reivindica o crédito de outra pessoa. O pequeno príncipe Tropinsky respondeu irritado. O pôr do sol era vermelho como o sangue. As montanhas que cercam Chambord estavam sendo banhadas pela luz dourada. O castelo parecia tranquilo e calmo sob o contraste do rio feroz. Parecia uma pintura de paisagem estética, intoxicante e viciante. Na estrada de pedra pavimentada do castelo, havia muitos pedestres. Embora o reino tenha tido êxito em sua defesa e o rei Alexander tivesse feito muitas coisas para minimizar as consequências, ainda havia muitas tarefas para os cidadãos de Chambord ajudar a completar. Muitas tábuas de madeira, pedras e itens pesados, que foram temporariamente desmontados para serem usados como ferramentas de defesa e armas, tiveram que ser recolocados no lugar. Os cadáveres de seus companheiros soldados tinham que ser honrados e os cadáveres dos soldados inimigos tinham que ser queimados, para prevenir doenças como a praga que pode surgir de cadáveres podres e decompostos. O fim de uma guerra significou o início de muitas operações complicadas. Ninguém notou o novo convidado na rua. Uma mulher misteriosa, cujo rosto estava sob um véu negro, caminhava casualmente sob a proteção de uma cavaleira feminina totalmente blindada.
Atrás deles, um sorridente guerreiro louro alto os seguiu em silêncio. Vossa Alteza, a paisagem deste pequeno castelo não é ruim e as ruas são espaçosas e organizadas. Embora não possa comparar-se a São Petersburgo, isso é raro para um reino afiliado nível 6. A cavaleira estava observando os prédios da rua curiosamente. Mas quando viu o palácio do rei mais afastado, franziu a testa. Mas acho que o rei Alexander deve ser um homem ávido e luxuoso. Se não, por que ele construiria um palácio tão magnífico? Susa, eu vejo exatamente o oposto. A misteriosa mulher de véu negro balançou a cabeça e falou devagar. Havia rumores na cidade imperial dizendo que o rei Alexander era um retardado que só tinha a inteligência de um menino de 3 anos. Olhando para ele agora, os rumores eram falsos. Se você olhar para os pedestres na rua, que acabaram de passar por uma intensa guerra, com algumas pessoas até mesmo perdendo seus entes queridos, os sorrisos em seus rostos representam a sua felicidade interior. Você os ouviu dizer salve o rei, quando se cumprimentaram. Poderia um rei retardado receber apoio leal destes muitos civis? Sobre esse magnífico palácio, se você olhar a cor das pedras do palácio de perto, você pode dizer que o palácio foi construído há mais de 80 anos, portanto sem relação com esse rei chamado Alexander. A misteriosa mulher com véu negro fez uma pausa e depois disse: Susa, estou de repente interessada na festa de comemoração desta noite. Vamos voltar e nos preparar, você deve vir comigo esta noite. Hehehe, Sua Alteza, parece que é a primeira vez que você participa deste tipo de festa. Vou notificar aquele mordomo chamado Baz e dizer-lhe para mandar alguém para nos acompanhar. A jovem cavaleira ficou surpresa. Não há necessidade de notificá-lo, podemos ir calmamente. Ele não disse que não há cartões de convite para esta festa e todos, incluindo os ricos e os pobres, podem ir. Vamos como civis comuns. A misteriosa mulher disse. Ah, isso é ainda melhor. Assim não teremos que lidar com esses nobres irritantes. Espere, Sua Alteza. E quanto a esse cara irritante? A cavaleira apontou para o guerreiro loiro que estava seguindo-os silenciosamente enquanto ela falava. Cavaleiro Capitão Romain, que tal você vir conosco? Parecia um convite da mulher de véu negro, mas ao mesmo tempo era uma ordem. O cavaleiro loiro sorridente acenou com a cabeça. Minha honra, Sua Alteza. O sol desceu no lado oeste do céu e a noite abraçou a terra. As luzes estavam queimando e pareciam estrelas no castelo escuro. O palácio do rei estava brilhantemente iluminado. Mais e mais cidadãos começaram a se aglomerar no palácio. Em menos de meia hora, exceto pelos soldados que estavam vigiando o muro defensivo, quase todos em Chambord estavam no palácio do rei. Anterior próximo. Comentários.